O programa Universidade Viva de hoje vai falar sobre Vicomics, informação e conhecimento e qual o papel da internet na era do conhecimento e da informação. E para conversar sobre este assunto, nós estamos recebendo aqui nos estúdios com muito prazer o Dr. Júlio César Araújo. Ele é doutor em Linguística pela Universidade Federal do Ceará, UFC, trabalha no UFC como professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Linguística e no Departamento de Letras Vernáculas, desenvolvendo e orientando estudos sobre hipertexto, gêneros digitais e EAD. É fundador e coordenador do grupo de pesquisa Hipergede do Programa de Pós-Graduação em Linguística. A outra convidada é a doutora Bernadette Biasi Rodrigues. Ela é doutora em Linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina e fez seu pós-doutorado em Linguística Histórica na Universidade de Tübingen, na Alemanha. É professora do curso de Letras e do Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal do Ceará. Desenvolve e orienta pesquisas no campo de análise de gêneros na perspectiva socio-retórica desde 1998 e também investiga práticas discursivas no meio digital e sua relação com o ensino. Tem 2 capítulos em coautoria com Júlio César Araújo que são representativos desse trabalho, publicados no livro Interação na Internet e no livro Internet e Ensino, todos da editora Lucena. A outra convidada é a professora Vládia Maria Cabral Borges, é doutora em Educação, com área de concentração em ensino de inglês como língua estrangeira pela Universidade de Rhodes, na Islândia, Estados Unidos. Tese Aprendizagem de Línguas mediada pelo computador. É professora adjunta do Departamento de Letras Estrangeiras da UFC, coordenadora da licenciatura em Letras à Distância da Universidade Aberta do Brasil, UAB, UFC, e pesquisadora do ensino de línguas mediada pelo computador. Nós vamos pedir um pequeno intervalo aqui no programa Universidade Viva, hoje falando sobre informação e conhecimento e qual o papel da internet. Se você quiser sugerir temas para o nosso programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Este programa é gravado sempre dos estúdios do Dr. Manuelito do Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, para a Rede Pública de Televisão Cearense. Os gregos alexandrinos foram inspirados por uma ideia simples, mas poderosa. Junte todos os livros, todas as histórias, toda a grande literatura, todos os tratados matemáticos e científicos de uma época e armazene-os em um edifício. Em outras palavras, pegue a soma do conhecimento humano e compartilhe-o em nome do aprimoramento da ciência, das artes, da riqueza e da economia. As estimativas sugerem que, em seu apogeu, eles haviam acumulado mais de 500 mil de volumes. É claro que a obra de grandes pensadores como Aristóteles, Platão, Sócrates podiam ser encontradas lá. Aquele lugar também tinha Arquimedes, que inventou a bomba d'água em forma de parafuso, Erastóstenes, que mediu o diâmetro da Terra, e Euclides, que descobriu as regras da geometria. Ptolomeu escreveu em Alexandria o Almagesta, o livro científico mais influente sobre a natureza do universo por quase 1500 anos. E por esse motivo, a grande biblioteca de Alexandria é considerada por muitos como o primeiro grande local de aprendizagem do mundo, talvez até a primeira universidade e o berço da ciência moderna. Hoje, vivemos a mais rápida e ampla acumulação de conhecimento e cultura humana de todos os tempos. Os seres humanos publicaram pelo menos 32 milhões de livros, 760 milhões de artigos e ensaios, 25 milhões de músicas, 500 milhões de imagens, 500 mil filmes, 3 milhões de vídeos, programas de TV, curta-metragem e 100 bilhões de páginas na web. A maior parte dessa explosão de conhecimento aconteceu nos últimos 50 anos. Empresas como o Google, bibliotecários em instituições como Harvard, Oxford e Stanford estão escaneando livros aos milhares, transformando-os em bits. Quando surgir a nova biblioteca virtual de Alexandria, proporcionará uma base compartilhada pela colaboração, aprendizado e inovação que fará a internet atual parecer um sebo. Está surgindo uma nova era da ciência colaborativa que acelerará o conhecimento e a aprendizagem científica,
a ciência do compartilhamento vai se tornar a universidade planetária? E a primeira pergunta que eu faço, começar aqui com o Dr. Júlio César Araújo. Olha, é inevitável o espraiamento do conhecimento que a internet traz. O senhor colocou muito bem no começo que não é a internet a causadora do acúmulo de conhecimento. Ela otimizou isso apenas, não é? E otimizou levando a proporções inimagináveis até a sua criação. Basta pensar também no século XVIII, com os iluministas, Diderot, D'Alembert e os outros, que sonharam com isso também, em acumular todo o conhecimento produzido na época e chamou esse acúmulo de enciclopédia. Então, os enciclopedistas tinham essa preocupação, não só de acumular, mas de compartilhar o conhecimento. E o compartilhamento baseado no respeito pelas diferenças, né? Uma das frases mais famosas de D'Alembert, por exemplo, era: posso não concordar com o que você diz, mas vou defender até a morte o direito de você dizê-las. Parece que a internet, alguns séculos depois, levou isso de fato às últimas consequências. Nós temos um acúmulo de páginas diárias que são postadas, blogs, fóruns, e as práticas humanas vão cada vez mais se sofisticando nesse ambiente digital. Então eu acredito que é um grande ganho que a humanidade tem com a internet no que diz respeito ao acúmulo e ao compartilhamento de documentos, de livros, do conhecimento, de modo geral. E nesse espaço, conceitos como autoria, leitor, conceitos até bem pouco tempo tranquilos como tempo e espaço, precisam ser ressignificados à luz de novas teorias que vão surgindo, que vão construindo uma compreensão melhor acerca desse ambiente imenso, grande, que é a internet. Ok. Professora Bernadette Biasi. Bem, eu acho que, com certeza, a internet ampliou os horizontes em relação ao acesso ao conhecimento. Isso é notório e é fantástico. E eu acho também que desenvolveu um hábito de leitura que é tão incentivado nas escolas com relação a ler, não é? E a ter o prazer de ler. E a gente agora tem um novo conceito de leitura, porque temos uma formação, uma apresentação formal do conhecimento de outra forma, com outros recursos, mas temos também uma acessibilidade maior ao conhecimento, à leitura do que está publicado pela internet. Então, mesmo que os nossos alunos de ensino fundamental e médio, de qualquer nível, não leiam aquilo que nós gostaríamos, como professores, que eles lessem, eles leem muito mais do que se lia antes da internet. Então, eu acho que essa é uma grande vantagem que a internet traz, e também porque determinados conhecimentos que estão arquivados, não é, como o senhor mesmo disse, em livros antigos, inacessíveis, agora eles também estão sendo trazidos para a internet. Eu participei agora de um pós-doutorado na Alemanha em que se pesquisa documentos antigos, em que se faz pesquisa diacrônica, não é, de textos antigos, e há muitos textos digitalizados já, e isso facilita a pesquisa. Então, e não só dentro da pesquisa, mas para o usuário comum que vai viajar, por exemplo, ele pode acessar um catálogo completo com informações dos países que ele quer visitar, sem precisar comprar um material impresso, às vezes não tendo condições de comprar. Então, essas informações estão todas disponíveis e é possível ter informações anteriores à sua visita ou à sua viagem de turismo ou de pesquisa antes de chegar ao lugar, não é? E eu ouvi um comentário ontem de alguém que fez turismo e que disse
eu não preciso tirar fotos dos monumentos que eu vejo, porque elas estão na internet. Então, ao invés de perder tempo tirando fotos, eu vou aproveitar para descobrir outras coisas ou para admirar o que eu tenho à minha frente presencialmente. E mesmo assim é possível hoje fazer viagens virtuais, quer dizer, eu posso não conhecer o mundo pessoalmente, mas eu posso conhecer muito mais do mundo através da internet do que eu conheceria através dos livros impressos, né? Ok. Professora Vlad. Eu concordo com o Júlio e com a Bernadette. Acho que a internet, além de poder se tornar uma universidade ou uma biblioteca planetária, ela é muito mais uma biblioteca e uma universidade acessível, né? Eu me lembro que em 1996, 95, 96, estava fazendo minha dissertação de mestrado. E a dificuldade que eu tive de encontrar as obras, né, que serviriam de fundamentação teórica, de ir às fontes, foi enorme, porque não havia. Hoje em dia, você entra no Google, você entra em sites de universidades e você tem acesso a toda a informação que você precisar. Às vezes com um pequeno pagamento, mas você tem o acesso. Então, para mim, o grande método da internet é tornar acessível o conhecimento de todos os tipos. Não só o conhecimento acadêmico, mas como acabou de colocar a Bernadette, o conhecimento mesmo de mundo. Você pode ver filmes, você pode ouvir músicas, você pode visitar lugares, você pode estudar na internet. Então, quantas pessoas hoje em dia estão cursando a universidade sem ter que se deslocar para os grandes centros urbanos? Então, o acesso à informação, o acesso ao conhecimento, para mim, este é o grande mérito da internet. O senhor falou que falou no enciclopedista, mas para fazer aquela enciclopédia passava 100 anos e agora a internet dobra de tamanho parece que a cada 3 horas, né, o conhecimento humano dobra de tamanho. Como é que o senhor vê essa coisa fantástica, essa diferença, onde você, como usuário, pode acrescentar conhecimento como nessas enciclopédias mesmo que tem na internet? Como é que o senhor vê isso? Olha, eu acredito que o D'Alembert de hoje em dia criou o Google, né? E o Diderot criou o Wikipedia, que é a Wikipédia é uma grande enciclopédia. Isso. Eu acho que são os enciclopedistas do século XVIII ressignificados, né? Modificados, atravessados por essa vontade de compartilhar o conhecimento hoje em dia que a internet permitiu. Eu vejo como um grande ganho, né? Eu não vejo como uma coisa que vai prejudicar ou que vai levar todo mundo a um esvaziamento semântico, porque é uma enxurrada de informações que se derrama sobre as pessoas, né? Evidentemente, novos letramentos são reclamados e as pessoas naturalmente vão desenvolvendo esses letramentos. Elas vão aprendendo a filtrar as informações, a compartilhar não de modo acrítico dessas informações, agregando outras informações que elas não encontraram na rede, não é? Eu vejo sempre como um grande ganho. Estou me lembrando aqui, também retomando aqui os gregos, do diálogo de Platão, num dos famosos diálogos chamado Fedro, em que ele traz a figura do Sócrates e do Fedro e põe na boca desses dois personagens a ideia de escrita que os gregos tinham na época, a relação que eles desenvolveram com a escrita. E é interessante que Sócrates, contando para o jovem Fedro que um deus, o deus Thamos, criador dos caracteres da escrita, aliás, deus Thor, criador dos caracteres da escrita, chega para um grande rei, um rei egípcio, que é o Thamos, né? E diz que criou uma coisa que vai permitir que o homem jamais esqueça do que criou, do que elaborou, que é a escrita. E o rei, preocupado com aquela invenção, disse: não, você não criou o elixir da memória para sempre, você está comprometendo a memória humana, porque a escrita é um mal. A ela vai ter acesso tanto homens letrados quanto homens que não têm letramento. Isso não é bom para a sociedade, né? A preocupação, então, em compartilhar o conhecimento pela escrita também não é nova. Ela remonta aos gregos, que já discutiam isso e não concordavam com esse compartilhamento.
Com certeza. Bom, evidentemente a internet e tantas outras mídias estão aí para mostrar que essa postura se enfraqueceu, porque a sociedade criou e sofisticou eventos de letramento que gravitam em torno da escrita, por exemplo. E a internet, apesar de operar com muitas outras semioses, parece ter na escrita uma base que pode agregar e congregar homens e mulheres de várias idades e de várias culturas. Então é um ganho. Compartilhar, criar documentos e textos e conhecimento pela internet é um ganho muito grande. Ok, nós vamos pedir um pequeno intervalo aqui no programa Universidade Viva, que hoje estamos falando sobre informação e conhecimento e qual o papel da internet. Se você quiser sugerir temas para este programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Este programa é gravado sempre nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, para a Rede Pública de Televisão Cearense. O programa Universidade Viva de hoje está falando sobre informação e conhecimento, qual o papel da internet. Vou colocar aqui a professora Bernadette Biasi. E para professora, no meu entender, a internet foi o maior acontecimento da história da humanidade depois do advento de Cristo, onde pessoas de diversas nações, credos e culturas se reúnem para um debate universal. Mas o que é que existe de verdade por trás da internet? Quem foi que escreveu o quê? Como é que eu vou acreditar e que o livro que está publicado lá, o Simpósio de Platão, foi realmente Sócrates que escreveu, né? Que não foi Platão que inventou? São tantas as coisas, são tantas as perguntas que a gente faz, e que, se você começa a fazer uma pesquisa, existe até um site na internet chamado zemoleza.com. Esse indivíduo, né, que para mim é um indivíduo meliante, né, oferece, né, para a internet tese de doutorado, mestrado e etc. Né? Então, ele entrega isso com uma rapidez imensa. Como é que eu vou saber e quem é que tem conhecimento? Se esse conhecimento está sendo vendido, neste caso, certo? A internet não é um grande mal? Eu acho que, inclusive, havia uma preocupação muito maior logo ao início, né, o advento da internet, com relação à autoria. Uma preocupação de colocar as suas publicações, por exemplo, acadêmicas na internet, com a preocupação de que o seu texto poderia ser plagiado, não é? E depois essa preocupação que o senhor mencionou de que o que está lá realmente é o original, não é? É a reprodução do original. Eu acho que essa preocupação, essa insegurança já está bem minimizada. Nós temos, eu acho que mais confiança agora na internet, porque ela se tornou um veículo de divulgação e a gente não pode ficar à margem disso. Nós estamos praticamente dependentes dela. Então, se nós não encontramos o que queremos nas bibliotecas ou em versão impressa, optamos pela internet, ou a nossa primeira opção é a internet. Se eu quero saber, eu preciso comprar um livro agora que foi editado na Espanha, e eu vou à internet para comprar o livro, não é? Então, eu nem vou à biblioteca, nem vou à livraria, eu já vou à internet e já tenho lá um site que pode comprar o livro e enviar e pagar com cartão pela internet, inclusive, não é? Então, há ainda aqueles que têm um certo medo de fazer as coisas pela internet. Eu tenho amigas que não pagam conta, que não fazem compras, etc. Não é? E a gente corre o risco de acessar um texto que não seja original ou que não seja autêntico, corre o risco de ter um trabalho de um aluno entregue numa avaliação de disciplina feito por outra pessoa, mas eu acho que a gente tem mecanismos de descobrir ou de ter segurança a respeito da validade desses textos. Com relação aos alunos, é um pouco mais complicado. Nós temos que estar também muito ligados, saber, por exemplo, que esses sites existem, que existem pessoas fazendo isso. E também, eu acho que o volume de leitura que nós temos, de conhecimento que temos na área, também nos dá respaldo para reconhecer se o texto é autêntico ou é de um autor que nós conhecemos. Eu já reconheci trechos inteiros de um autor que eu leio muito,
e que eu sabia que era, não é, que eram do autor. Então, há determinados recursos ou determinadas há possibilidades de se identificar a fraude. E também há mecanismos como publicações de textos, de artigos ou de livros, são feitos com um programa que não permite alterar o texto, que é o PDF, não é? É isso? Mas há recursos para se alterar. Pois também há recursos para recortar e colar, não é? Mas há algumas medidas de segurança que eu acho que estão sendo tomadas. Eu acho que a internet também adquiriu assim um tom de mais seriedade, não é? Mais recentemente, mais confiável. E então eu acho que está funcionando dentro de um nível de seriedade em que a gente pode confiar. Tá certo. Professora Vládia, a senhora falou que hoje a gente pode estudar sem precisar sair de casa, né? Porque quando a gente fala em educação à distância, a gente pode voltar ao simpósio de Platão, as epístolas de São Paulo, e aquele cidadão que resolveu oferecer pela internet no século XIX cartas, ensino da caligrafia, né? Dentro da área de vocês. E surgiu a educação à distância, que eu chamo de primeira geração, e que foi essa mesmo, a escrita, né? E, com o advento do rádio, né, surgiu a educação à distância de segunda geração. Com o advento da televisão, surgiu a educação de terceira geração, ainda quando professores e alunos estão em lugares diferentes, mas em espaços iguais. Com o advento da internet, aluno e professores estão em espaços e tempos diferentes, que seria a educação à distância de quarta geração. Mas essa educação à distância não é ainda muito gutenbergiana, professora. As pessoas ainda não estão muito apegadas ao texto, onde nós vivemos no mundo de comunicação generalizada. Pouco mais de 50 anos se passaram, vimos nascer a televisão e quase morrer, surgir a televisão interativa de alta definição, computadores que eram do tamanho de um carro passam a ser colocados nos pulsos, monitoriza tudo, encurta as distâncias e contrai o tempo. E isso não está faltando ainda essa educação à distância, faltaria a infinita largura de banda de que fala Guilherme, que todo mundo espera, para a educação à distância se tornar uma educação presencial à distância. Por exemplo, você vê em um site, você poderia, por exemplo, ir para o simpósio de Platão. O que me impediria, de assistir às aulas de Sócrates, passeando eu com um chapéu ou alguma coisa que eu pudesse caminhar e pudesse conversar com Sócrates? Essa educação à distância ainda não está caminhando na era gutenbergiana? Não. Ela já caminhou, nós já evoluímos dessa era. Na verdade, a educação à distância, o ensino à distância, o primeiro modelo do ensino à distância pela internet, né, ou pelo computador, digamos assim, ele era bem calcado nas ideias comportamentalistas, né, nas teorias comportamentalistas. Era, na verdade, um Instituto Universal Brasileiro na tela de um computador. Pergunta, resposta, o texto, uma pergunta, o acerto, aquela página mudava e realmente não havia interação, não havia trabalho cooperativo. Mas só que o Instituto Universal Brasileiro montava o rádio, né? Mandava as peças, você montava o rádio, né? No final do curso. Pois é. Mas eu digo assim, era o papel numa tela. Esse foi o primeiro momento da educação via computador. O segundo momento é a fase cognitivista, né? Então foi uma fase muito preocupada com a educação em termos de resolução de problemas, situações problemas, usos até de labirintos na descoberta de problemas, certo? Foi uma segunda fase. A terceira fase, que é o que se chama fase interativa na internet, é onde se pensa o ensino à distância em cooperação e colaboração. A grande prioridade do ensino à distância, ou ensino mediado pelo computador, não é mais a individualização do ensino, porque isto era o grande mérito na fase inicial do ensino mediado pelo computador. Olha, a pessoa estuda quando quer, na hora que quer, do jeito que quer, no seu ritmo, é a individualização do ensino. Essa individualização do ensino, hoje em dia, ela já é uma coisa bem mais secundária.
muito mais importante na educação mediada pelo computador é a cooperação que o computador e os recursos de multimídia aliados à internet permitem entre pessoas. A professora Bernadette estava nesse instante falando que, entre tantos desafios em termos de educação, ainda existe aquela preocupação do professor com trabalhos em relação à autoria. Mas isso é porque a gente precisa pensar uma nova forma de aprender e de ensinar. Então, em vez de pedirmos a um aluno, por exemplo, faça um resumo de um livro, porque ele vai encontrar na internet, para que ele vai fazer um resumo? Se já existem vários, ele escolhe o que ele achar melhor. Nós temos que pedir uma reflexão crítica, uma avaliação que seja realmente individual, que na hora que você lê, você vê que aquilo é daquele aluno, porque você conhece o aluno, e não porque foi copiado. Então, essa é uma fase do ensino mediado que ainda está sendo aprendida por todos, né? A própria Universidade Aberta do Brasil, né, que é a parceria do MEC com as universidades federais brasileiras, no caso do Ceará com a Universidade Federal do Ceará, para nós tem sido um desafio como pensar em levar o conhecimento, não levar, mas em compartilhar, em crescer em conhecimento com aquele aluno que está à distância, né? Então é preciso a gente pensar em mecanismos que são disponibilizados pela própria internet, as salas de bate-papo, os fóruns, né? E-mail, os blogs, tudo isso são coisas que permitem a interação e a cooperação, o desenvolvimento de trabalhos colaborativos, né? Para que a internet, realmente a aprendizagem pela internet não seja apenas um grande folhetim do Instituto Universitário Brasileiro. O que é que o senhor pensa disso, professor? Pois é, eu estou me lembrando aqui do pessoal da história cultural, por exemplo, o Roger Chartier, fantástico, o Pierre Lévy também, que tem falado de um conceito muito caro para se compreender as semioses não como concorrentes, mas como ocorrentes, elas colaborativas, né? Quando o senhor falou, nós não estamos muito presos no texto, isso não está muito gutenbergiano. Olha, em primeiro lugar, isso é piagetiano, eu não aprendo sem ancorar a aprendizagem do novo em experiências prévias. Então, é importante que a cultura do impresso seja o ponto de partida para a cultura de uma prática discursiva digital. Isso não é negativo, isso é importante, é ancorar o novo em práticas passadas, né? Uma outra coisa que é o conceito que o Roger Chartier traz, que é da remediação. As mídias não são mais puras, como nada é puro, na verdade, no universo semiótico, não é? Então, por exemplo, o jornal imita a rádio, o rádio imita a TV imita a internet. Nós brincávamos agora no intervalo mostrando de pequenos vídeos que nós fazemos no celular, podem migrar para o YouTube. Então, na verdade, há o processo da remediação. As mídias passam a coexistirem e o ensino à distância podem fazer uso disso. Estou me lembrando de um colega do nosso departamento das vernáculas, que é o professor Albert Uchoa. Ele põe nas aulas dele na EAD, por exemplo, vídeos do YouTube, que é através dos quais os alunos podem fazer análises fonológicas do português, por exemplo. Então, quer dizer, não é apenas o texto. Quando eu falo texto, eu me refiro a essa unidade verbal escrita, né? Porque nós precisamos pensar agora no hipertexto, um modo de enunciar digital que reúne semioses diversas, né? Imagem, som, escrita, co-ocorrendo e co-conspirando para a construção do sentido. O que a senhora acha, professora? Bom, eu acho que essa intersemiose que a internet propicia traz também uma riqueza maior, ou propicia uma amplitude do que é sentido, do que faz sentido, do que é conhecimento para nós. Ontem mesmo, em sala de aula, ontem na sexta-feira, aliás, eu levei para a sala de aula uma página da Veja, que é uma reprodução da página do site da Veja, e que mostra justamente recursos de hipertexto
que os textos anteriormente não tinham, ou se tinham numa dimensão muito limitada, e que agora está sendo requisitada como sendo propriedade também dos textos impressos. Mas essa interação, né, entre essa intertextualidade ou essa interação entre mídias ou entre suportes é também um avanço tecnológico, né, que nos traz contribuição por causa dessas novas mídias ou dessas novas tecnologias. Então, é agora um sistema muito mais complexo de transmissão e de acesso ao conhecimento, com o qual é mais difícil lidar também, não é? Para o professor, por exemplo. E ele se depara em sala de aula com muitos alunos que conhecem muito mais dessa tecnologia e desses recursos do que ele mesmo. Com certeza. Não é? E que tem acesso à internet, às vezes, em casa, e os professores da periferia, né, de bairros da periferia ou de cidades do interior não têm. Não é? Mas eu acho que com a educação à distância, não é? Isso vai se ampliando e o acesso ao computador também, né, vai se tornando mais facilitado a cada passo, e acho que muito rapidamente. Ok, nós vamos pedir um pequeno intervalo aqui no programa Universidade Viva, que hoje está falando sobre informação e conhecimento e o papel da internet. Se você quiser sugerir temas para este programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Nosso programa é gravado sempre nos estudos do Dr. Monelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, para a Rede Pública de Televisão Cearense. O programa Universidade Viva hoje está falando sobre informação e conhecimento e qual o papel da internet. Eu vou colocar a professora Vládia Maria Cabral Borges aqui na conversa para perguntar, professora, que linguagem é essa que a juventude lê na internet? Que linguagem é essa, que linguística é essa que se escreve na internet? Que gramática é essa? Que semiótica é essa? O que está acontecendo? Como é que eu vou, mais tarde, certo? Para o meu filho, que tem apenas 4 anos, que só sabe colocar um V e um C e o resto ninguém entende, como é que eu vou pedir para ele ler Platão, Sócrates, Aristóteles, né? Como é isso, professor? Vai ser possível? Bem, o senhor está se referindo à linguagem que os jovens usam, nas salas de bate-papo e nas salas MSN, e nas páginas de relacionamento pessoal, tipo Orkut. E como é que eles vão aprender a gramática expositiva da língua portuguesa? Mas isso não é tudo que existe na internet. Sim. Isso não é tudo que está disponível. Na verdade, as pessoas, né, principalmente nós, professores ou pais, nós temos muito medo em relação ao novo. O que é normal, o novo é o desconhecido. Até que a gente passe a dominar aquele novo, ele vai nos amedrontar. Quando eu era adolescente, eu e minhas amigas falávamos a língua do P, para não sermos entendidas, quando não queríamos que nossas mães soubessem o que estávamos falando. Então, falávamos na língua do P. E a mãe nem não por sabia isso, não, língua do P? A minha mãe não foi da geração dela, eu acho. A língua do P já foi da minha geração. No entanto, hoje em dia eu não falo a língua do P. E acho que nem entenderia mais. Foi uma fase, né? Então a gente observa isso na internet. As salas de bate-papo visitadas, MSN, né? Esse MSN ou falam com 20 ao mesmo tempo, né? Facebook, ou sites de relacionamento, ele é visitado e usado principalmente por jovens. E essa é a linguagem dos jovens. Sempre existiu. O jovem sempre teve uma linguagem característica. É um tipo de linguagem, faz parte, mas não é a única. Na própria internet você tem acesso a obras clássicas, no português clássico, no inglês clássico, na língua de origem. Então, isso não é tudo. Eu acho que a gente tem medo por conta do novo, porque nós não dominamos. Enquanto a gente não domina bem uma coisa, a gente tem medo. Eu estava falando das fases da educação ou da aprendizagem mediada pelo computador. A comportamentalista, a cognitivista e a interativa. Essas 3 fases foram propostas pelo um linguista, o Warshauer, que trabalha especialmente com isso. Mas há uma nova fase proposta, Baxter, 2003, e eu acho muito interessante que ele diz que nós não chegamos a esta fase, que é a fase integrada.
do uso do computador na educação de forma integrada. E ele dá um exemplo bem interessante. Essa fase nós só atingiremos quando a gente nem pensar se está usando o computador, se está integrando a internet, a aprendizagem, a educação. Aí ele cita, quem que hoje em dia, ao escrever com a caneta esferográfica, pensa no mecanismo que existe ali? No entanto, quando ela foi inventada, cada vez que uma pessoa pegava uma caneta esferográfica, se maravilhava. Meu Deus, eu não preciso estar molhando num tinteiro? Como é que isso está acontecendo? Né? Então, nós ainda estamos na fase de, meu Deus, vou integrar, vou usar um filme na minha sala de aula, vou fazer um download para poder levar para a minha sala de aula. Isso tudo é uma grande novidade. Quando nós dominarmos realmente essa técnica e isso for incorporado, nós vamos usar naturalmente. Isso não vai se representar desafio nenhum. Outros desafios vão surgir, mas não de como fazer uso disso. A mesma coisa em relação à linguagem. Há muitos estudos, né? Pessoas se dedicando a estudar a linguagem, a característica nas salas de bate-papo, nos e-mails, que já existe, já é bem diferente. O e-mail tem um nível de formalidade bem maior, principalmente se você olhar que entre quem os e-mails são trocados. Há vários estudos sobre isso. E vai chegar um ponto que isso vai ser de domínio comum, digamos assim, né? E não vai ser mais desafio nenhum ou ameaça nenhuma, porque a gente domina. Certo. Esse bloco é um pouco menor, professor. Queria colocar o senhor aqui na conversa. Eu tenho meu Orkut na internet, como eu disse aqui em off, né? Eu sou herege, aquele que discorda, que vem do grego, e por isso eu tenho um Orkut também. E a maioria das pessoas que acessam meu Orkut, Jonas Luiz da Silva, de Capuí, então são centenas de pessoas, sempre jovens, certo? Mas eu sempre uso, eu faço questão de usar o linguajar bem bonitinho, sabe? E sempre eu mando mensagens, e por incrível que pareça, mesmo estudando a maneira deles se comunicar entre si, e certo, eu não tive nenhum tipo de reclamação, porque eu tento escrever e mandar mensagens corretas, né? Então, de qualquer maneira, esse universo, se ele tivesse tido outro linguajar, não poderia também ter virado moda? Olha, em primeiro lugar, eu tenho pensado à luz de uma teoria chamada da relação com o saber, que é bem nova para mim, e eu estou aprendendo um pouco sobre ela agora. Tudo se trata de uma relação com a escrita que a gente vai construindo, né? O Marcuse, que é um linguista da nossa área, um encantador, ele dizia, está em curso uma nova relação com a escrita que vem sendo construída aos poucos em situações de informalidade da internet, né? Então, o internetês, como é assim chamado, na verdade, ele é apenas uma maneira de como grafar o português informalmente, porque nós usamos isso oralmente constantemente, claro. Né? Então, eu acho que ele faz sucesso porque ele consegue simular pela escrita os elementos da oralidade. Nós não vamos ter acesso à melodia da voz, aos gestos, uma série de elementos que constrói sentido no texto oral. E aí a gente tenta preencher essas lacunas paralinguísticas com uma escrita mais abreviada. Há uma outra coisa que eu acho relevante pensar. A língua, ela é histórico-cultural. O homem e a mulher sempre vão deixar transparecer nos usos que eles fazem da linguagem o momento histórico deles. E tudo é muito contextualizado. A velocidade online impede, né, numa sala de bate-papo, por exemplo, que você acentue tudo, que você escreva tudo dentro de um padrão, de uma linguagem mais padrão, mais formal. Porque você precisa gerenciar uma série de participações, né? Não é? Ao mesmo tempo. Então, na verdade, isso demonstra uma grande habilidade de escrita que essas pessoas estão desenvolvendo, não é? E há uma série de estudos, eu cito da Elce, da UFMG, de uma aluna minha da UFC, da Márcia, que mostram que os adolescentes e as crianças conseguem sim fazer a diferença. Eles têm essa capacidade de adequar a escrita às situações de uso. Só um exemplo, os meus alunos, quando me enviam trabalho,
No e-mail, eles me enviam usando o internetês. Né? Professora, não sei se não é N-A-U-M. Porque é muito mais fácil você digitar do que você apertar uma tecla para colocar o caractere do tio, por exemplo. Então, eles escrevem assim, mas aí mandam um documento em anexo, o trabalho. O trabalho vem escrito em bom e claro português. Excelente exemplo. Então, há a distinção, né? Aquele e-mail, professora, não sei se está bom, mas segue aí, vem escrito do jeito que eles falam. Vamos colocar a professora aqui na conversa, né? Porque nós temos pouco tempo nesse bloco. Eu acho que são diferentes registros da língua. Os alunos Isso é bom, professora? É bom essa variedade de Não é que seja bom, existem. Nós falamos, não só falamos, mas também escrevemos. E não escrevemos como falamos. Com certeza. E a gente sabe fazer a distinção. Então, eu estou aqui falando e dizendo fazer em vez de fazer, não é? Escrevo fazer, mas digo fazer. E eu sei fazer essa diferença na situação de fala. No caso da ortoépia. Né? E no caso da internet, é um outro ambiente, é um outro registro, é uma outra forma de escrita que tenta se aproximar da fala para dar conta da velocidade que exige, não é? A digitação, para que o outro não fique esperando muito. Não é? Então, passar desse registro para outro não é difícil, se a gente domina os dois. E também é preciso conhecer esse código para participar também na internet. Não é? O senhor disse que consegue manter a sua linguagem padrão no Orkut, mas com certeza... Mas eu mantenho por implicância, sim, né? Mas, de propósito. De propósito, não é? De propósito. Mas eu me lembro quando eu comecei a usar a internet, que alguém numa sala de bate-papo perguntou para mim, você quer TC, né? E eu não sabia o que era. Eu pensei, será um convite para quê? Né? Eu não vou aceitar, eu não sei o que é. Então, eu passo a fazer parte, a integrar essa comunidade, se eu domino esse código. Mas esse código eu domino naquele espaço. E quando eu vou para a sala de aula, eu vou usar a minha modalidade de fala, o aluno a dele, e a minha variedade dialetal. E quando vou escrever, a escrita formal é que padroniza e que segue, então, as regras da norma padrão. Ok, eu vou pedir o último intervalo e o programa Universidade Viva volta daqui a pouco, discutindo informação e conhecimento e qual o papel da internet. O programa Universidade Viva está de volta, hoje falando sobre informação e conhecimento e qual o papel da internet. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim e tanto o senhor como as senhoras, cada um tem 1 minuto para suas considerações finais, sempre lembrando que 1 minuto aqui tem 60 segundos. Viu? Vamos começar ali e com o Dr. Júlio César Araújo. Jonas, eu agradeço a gentileza do convite, agradeço a FGF pelo espaço, é a segunda vez que eu vim aqui. Eu quero falar dos livros que eu fiz com a professora Bernadette, o livro Interação na Internet e o livro Internet e Ensino, pela editora Lucerna do Rio de Janeiro. Tem sido sucesso de venda na editora. Estamos muito felizes porque em menos de 1 ano o livro já está caminhando para a 2ª edição, no caso do Internet e Ensino. E muitas dessas questões que Vlad, Bernadette e eu tratamos aqui são lá discutidas por vários pesquisadores, né? E aqueles que quiserem entrar em contato comigo, os telespectadores, eu tenho um site pessoal que é o julioaraújo.com, através do qual poderemos continuar essa conversa. Obrigado pelo espaço. Ok. Professora Bernadette Biasi Rodrigues. Agradeço também o convite, a oportunidade de discutir esse assunto, que ainda, principalmente nessas últimas falas, ainda é tabu para muitos professores, para muitos pais, essa linguagem da internet e a preocupação que se tem em não transferir, não é, esse conhecimento para a escrita formal ou para a sala de aula. E eu acho que esse debate precisa ser ampliado justamente para desmistificar, não é, toda essa ideia vaga ou imprecisa ou equivocada, não é, de que a internet é prejudicial. E eu acho que ela vem de apoio ao ensino em grande escala, e eu acho que a gente realmente deve ampliar esse debate e ampliar a formação dos universitários que saem das universidades para ensinar. Então, eu acho que é preciso ainda investir muito nesse conhecimento.
Ok. Professora Vládia Maria Cabral Borges. Também gostaria de agradecer o convite e a oportunidade, né, de debatermos e, como disse a professora Bernadette, talvez esclarecer um pouco, ou pelo menos levantar uma outra perspectiva sobre o potencial, né, da internet. E gostaria só de chamar a atenção do potencial da internet na aprendizagem, né? Acho que os professores precisam começar a ver a internet não como um rival, alguém que possa vir a substituí-los. O computador jamais vai substituir o professor. Agora, o professor que incorpora a multimídia, a internet ao seu ensino, esse vai substituir aqueles que ainda não estão fazendo. Então, é preciso que os professores que estão em sala de aula e que têm uma certa ciberfobia, né? Não, internet é uma outra coisa, eu quero é o livro, a forma impressa. É preciso que eles entendam que eles não são internet e o livro não são entidades antagônicas, né? E que incorporem, né, essa visão. Ok, eu agradeço muitíssimo a participação de todos vocês aqui. O programa Universidade Viva fica à disposição para darmos continuidade a este bate-papo. E se você quiser sugerir temas para este programa, o nosso e-mail é fgftv@fgf.edu.br. Este programa é exibido sempre pela canal Universitário de Fortaleza, FGF TV, que é originalmente onde passa o programa durante uma semana, e também é exibido pela TV Assembleia, canal 30, sempre aos domingos, 8 horas da manhã, com reapresentação às sextas-feiras, às 18 horas e 30 minutos. E também é exibido pela TV Ceará, canal 5 para todo o estado do Ceará, aos domingos, 11 horas da manhã. Muito obrigado pela sua audiência.